Então vamos trabalhar que já tem bastante gente aqui na sala. O que a gente estava começando a nossa reflexão? A gente sabe que a concorrência está cada vez... Alguns aspectos que são importantes a gente lembrar, né? Primeiro, vamos colocar atenção em quem é o nosso concorrente, né? Oi, Teles, boa noite. Japson, sou novo na área, parabéns pelo conteúdo. Gestão Canal Varejo Maceió, Alagoas. Um grande abraço aí para Alagoas, para Maceió. Por que eu digo isso? Porque quando eu costumo fazer esse questionamento, quem é o seu principal concorrente? A gente sempre acha que concorrente é a outra loja que trabalha no mesmo segmento que a gente. Então, o primeiro start que a gente precisa botar foco não, isso já foi. Hoje, o conceito de concorrência, ele expandiu, ele é maior do que o senso comum, não é? E por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a gente começa a questionar quem é realmente o seu concorrente, quem é que está, compete diretamente com você, na verdade, a resposta que a gente procura ela é meio antagônica, é meio paradoxal. A concorrência indireta, hoje, ela é muito mais perigosa do que a direta. O que eu estou querendo dizer com isso? De repente você tem uma loja de calçados, você tem uma loja de bijuterias, você tem uma loja de móveis e eletro, enfim, você tem uma boutique, uma loja de confecção infantil, enfim, não é? Você está num determinado segmento. Mas vamos admitir que a sua cliente, ela antes de ir na sua loja, ela passou ali na loja da Apple e comprou o último modelo do iPhone, né? E aí ela teve que estourar o cartão de crédito dela porque ela parcelou em 12 vezes e tal, e enfim. E aí o que ela vai dizer? Olha, o sapato eu vou ter que dar uma segurada. O tênis não vai dar para comprar do jeito que eu estava, não é? Ou seja, quando você começa a entender as demandas, não é? A necessidade de mercado, a gente começa a perceber que o verdadeiro concorrente é aquele que compete pela renda do meu cliente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou dar a letra aqui para vocês hoje, se vocês me acompanharem, fiquem comigo aqui, que eu vou dar o mapa da mina, tá? É esse o entendimento hoje que o lojista precisa entender, o lojista é a equipe de vendas, né? A gente precisa alinhar para que consiga, como eu costumo dizer, boa vontade não paga conta, esforço não paga conta, não é? Boa vontade, esforço, foco são pré-requisitos, não é? O que paga conta é resultado, é dinheiro, não é verdade? Então, é importante você ter estratégia, técnica, ferramenta para que a gente consiga, de fato, atingir esses objetivos. E o primeiro passo é entender esse cenário, compreender a situação. A compreensão da situação faz com que você tome as melhores decisões, as melhores atitudes. Então vamos lá, em relação à loja. A partir do momento que eu compreendo que o meu maior concorrente, aquele que está competindo pelo meu cliente, não é? É aquele que disputa a renda do meu cliente. Porque se eu trabalho com, sei lá, com confecção, não é? Ou se eu trabalho com sapato, com tênis, com não importa o que, e meu cliente compra um carro ou compra um pacote de turismo, meu sonho é fazer um tour pela Europa, é conhecer Paris, Londres, etc e tal, e aí eu estouro o meu orçamento nessa viagem. Os outros consumos acabam sendo comprometidos, percebe? Então, isso impacta diretamente. Então, quem é o seu concorrente? É o outro negócio, é a outra empresa que está procurando, né, disputar a renda do seu cliente. Percebe? Então, esse conceito, ele amplia muito mais, né, o perigo, vamos dizer assim. E isso me coloca algumas questões que são fundamentais entender. Né? E a gente precisa, para poder falar de resultado de venda, a gente precisa entender... são 3 aspectos que impactam diretamente quando a gente fala em gestão de loja. Tá? 3 aspectos são fundamentais. A gente precisa entender que a razão da loja existir, a razão do negócio existir é vender, é faturar. Não é? Se eu não consigo vender, se eu não consigo faturar, nada mais faz sentido. Por quê? Porque o único departamento de uma empresa que gera receita, que põe dinheiro para dentro, é o departamento de vendas. Os outros departamentos gastam.
Concorda comigo? Então, eu preciso estar muito focado, eu preciso gerar resultados de venda. Ok, beleza. Né? Para que eu consiga vender, é fundamental que eu tenha o meu estoque acertado. Evidentemente que eu estou falando de loja, né? Quando a gente fala de loja, você precisa estar com o seu estoque acertado. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque não faz sentido a gente falar em vendas sem falar numa adequação de estoque, adequação de mix, né, amplitude, profundidade, ações promocionais, visual merchandising, destaques, etc. e tal. A gente vai falar um pouco sobre isso. Né? E a terceira área é a área financeira, que está imbricada diretamente no resultado. Por quê? Eu vou fazer uma colocação aqui que pouca gente se antena, e a maioria dos consultores que estão no mercado, do pessoal que está vendendo aí os milagres e você vai não sei o quê, eu estou cansado de ver isso aí, né? Fica incentivando o lojista a vender à vista. Né? E quando você para analisar esse cenário e começa a entender isso, você vai ver que a pior venda que você faz, eu vou dizer isso para quem não está acostumado, para quem não me conhece ainda, não conhece todo o nosso conteúdo, o nosso material, vai se assustar com o que eu digo. Né? Mas eu digo, a pior venda que você faz na loja é a venda à vista. E por quê? Por várias características, mas eu vou citar 3 aqui que são fundamentais, que são assim, basilares. A primeira delas, cliente que compra à vista compra pouco. Cliente que compra à vista compra pouco. O ticket médio de venda à vista é baixo. Segundo, cliente que compra à vista pede desconto. Cliente que compra à vista, a primeira coisa que o cliente pede quando ele vai pagar à vista é: eu vou pagar à vista, quanto é que você me faz? Não é verdade? Então, eu preciso entender que, primeiro, cliente que compra à vista compra pouco. Segundo, cliente que compra à vista pede desconto, vai comprometer a sua margem, reduz a sua margem de lucro. E terceiro, e mais talvez impactante ainda, o cliente que compra à vista, ele foca em preço. E se ele está focando em preço, ele despreza todos os demais atributos que você tem na sua loja. Então, se o seu concorrente ali na frente está vendendo mais barato, né, você pode ter certeza que esse cliente vai comprar lá. Por quê? Porque quando ele parte para a compra à vista, ele foca no preço. Né? Ele despreza a qualidade do atendimento, a estrutura da sua loja, a garantia que você dá, a capacitação do seu time, o visual merchandising que você investiu na sua loja. Entende o que eu estou dizendo? Então perceba que, e às vezes o lojista cai nessa armadilha, precisando de dinheiro, precisando fazer caixa, foca onde? Venda à vista, adesiva vitrine, faz sinalização, alguma promoção à vista. E aí quando você faz isso, você vai ladeira abaixo. Não é o melhor caminho, não é a melhor solução. Tá? Então é fundamental, Alcir, muito obrigado, boa noite Alcir, um grande abraço. Né? Oi DMK, ó, amanhã eu estou em Salvador, viu? Sábado tem minha palestra no Centro de Convenções de Salvador. E eu vou estar em Feira de Santana e vou estar em Vitória da Conquista também, tá? Em agosto. Pessoal da DMK, que eu sei que é daí da Bahia. Né? Em dia 22 de agosto eu vou estar em Feira de Santana e dia 30, 29 e 30, depois eu passo quando estiver mais perto, eu vou estar em Vitória da Conquista, tá? Eu tive Vitória da Conquista, mas só passei aí mês passado, né? Beleza? Márcio Mendes está me perguntando se eu vou para Caruaru. Tem uma previsão, tá? Para dia 19, mas eu não tenho ainda a confirmação se realmente eu vou. Beleza? Então vamos continuar aqui, que esse assunto hoje ele é... Mamude está dizendo aqui, ó, mestre, uma dúvida, mas a vista visando o giro é correto? E eu vou dizer, a DMK está comentando aqui, ó, vamos marcar, sim, eu vou estar em Vitória da Conquista. A Gisele Ribeiro Leandro está me perguntando quando em Goiânia. Goiânia eu vou estar dia 16 e 17. Dia 16 é minha palestra no Centro de Convenções na Goiânia Cal, tá? 19 horas. 16 de agosto, tá? Daqui um mês. Amanhã eu estou em Salvador. Amanhã eu já estou em Salvador. A minha palestra é no sábado no Centro de Convenções, 17 horas. Mas chega às 15, porque tem abertura, tem credenciamento, vai ter um coquetel lá, enfim, né? Cheguem cedo lá porque vai ter muita coisa interessante, além de ter as principais marcas de calçados, né? Os principais fornecedores de moda, na verdade, vão estar presentes lá na Bahia Cal, né? Então, quem for da região e puder comparecer,
vai ser um grande... Além da minha palestra, né, que a gente vai ter oportunidade de bater um papo, falar sobre gestão de lojas, mostrando números, etc e tal, tô trocando ideias e abrindo para perguntas, para interação. Mas voltando aqui, eu estava dizendo, vou responder uma pergunta aqui do Mahmoud, que fez uma pergunta aqui super importante. Ele me disse aqui, ó, uma dúvida, o à vista visando o giro é correto? Em tese, Mahmoud está perguntando aqui, Bahia Cal, de calçados, tá? Bahia Cal, de calçados. É uma das maiores feiras de calçados do Brasil, tá? Tanto em Goiânia, Goiânia Cal, quanto na Bahia, Bahia Cal. Salvador, sábado agora é a minha palestra, tá? A Gisele me perguntou aqui. Tá, vamos lá então. Deixa eu explicar então com relação a plano de pagamento. Se você não liberar, então eu vou começar, eu falei que nós vamos falar de 3 áreas aqui que são fundamentais, né? Quando a gente fala de resultado de vendas. A gente sabe que a razão da loja existir é vender. Para você vender, você precisa de produto. Se você não tiver um mix legal de mercadoria, né, você vai ter dificuldade na venda. E o financeiro precisa estar alinhado. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, de trás para frente. Se você, como eu estava dizendo, a pior venda que você faz é a venda à vista. Porque o ticket é baixo, esse cliente quer desconto, quer preço, né, e ele não é seu cliente, não fideliza. Porque o cliente que foca em preço, o dia que seu concorrente está mais barato, ele compra lá. Beleza? Então é importantíssimo estar atento. Agora, eu preciso então trabalhar a minha equipe, eu preciso ensinar meu vendedor, eu preciso entender a matemática, né? Veja bem, eu pergunto para todo lojista, e quem está me acompanhando aqui sabe disso, eu não vou nem me estender muito nisso. Depois eu deixo aqui, eu tenho um papo com lojista, com planilha, com tudo no meu canal do YouTube, onde quem quiser se aprofundar, né? Eu vou deixar aqui... mais tarde eu passo aqui para vocês. Mas vamos lá, eu vou só passar assim rapidamente. Então veja bem, se eu sei que o meu ticket sobe a partir do momento que eu facilito, né, que eu facilito o parcelamento, então veja bem, o cliente que compra à vista compra pouco. Conforme você vai ampliando a quantidade de parcelas, o cliente tende a 2 coisas. Ele gasta mais, ele compra mais itens e ele compra os itens mais caros. Então, se eu quero aumentar as minhas vendas, plano de pagamento é fundamental. Primeiro, eu preciso liberar o plano de pagamento, incentivar o meu cliente a comprar, utilizando os planos de pagamento que a loja tem, né? Eu sei que essa é a hora que todo lojista coça a cabeça, fala, você está doido, e como é que fica meu caixa? Mas a gente tem solução para isso muito simples, né? Na sequência, não adianta você ter um plano de pagamento se isso não estiver sinalizado e você não ensinar o seu vendedor a trabalhar com o plano de pagamento. O que eu quero dizer com isso? É fundamental. Você quando pega um produto, né, eu estava agora numa loja esses dias e eu vi o vendedor fazer exatamente isso. Ele pegou um tênis de R$ 1.900 e perguntou para o cliente, 10 de 190 fica pesado para você? Né? O cliente olhou para ele e falou, não. A hora que ele perguntou, R$ 190 fica pesado para você na parcela? Por quê? Porque a loja parcelava em 10 vezes sem juros no cartão. E a hora que ele perguntou para o cliente, então veja bem, ao invés de ele apresentar o tênis e dar um preço de R$ 1.900, que parece que é parece não, ele é um valor significativo, né? Ele simplesmente perguntou para o cliente, que o cliente olhou e ele apresentou realmente um produto de alta performance, de alta qualidade, de uma marca de prestígio, etc. e tal. O cliente queria. Quem não gosta de produtos de qualidade? Não é verdade? A hora que o vendedor apresentou e soube de maneira habilidosa trabalhar o plano de pagamento com o cliente, a hora que ele perguntou para o cliente se R$ 190 ficava pesado para ele. Né? O cliente olhou, não, por quê? Porque eu parcelo em 10 vezes sem juros para você no seu cartão. Né? Percebe o que eu estou dizendo? E o que vai acontecer? É muito mais fácil você fechar a venda, porque você dilui, fica palatável o valor. Né? Segundo, fica muito mais fácil. Quando ele pegou um óculos de R$ 300, ele falou, olha, e por mais 30, você leva esse óculos que você gostou também. Não era R$ 300, era mais 30. Percebe como fica
Ou seja, então é assim, ó, em 2 palitos, um vendedor que tem habilidade, que sabe pegar uma calculadora, que sabe calcular o valor da parcela, faz uma simulação, tira a pressão da venda, não é? Isso é técnica, não é? Então, o que é tirar a pressão da venda? Não é dizer para o cliente comprar, é dizer assim, olha, você gostou? Olha, se você fosse levar, é uma condicional, eu não estou dizendo para você levar, eu estou simulando uma situação e aí eu tiro a pressão, não estou dizendo, porque quando eu coloco pressão, quando eu digo, não, leva, a tendência do cliente é, não, só estou olhando, não, deixa aí, preciso pensar, sabe? Você quase que obriga o cliente a levantar uma objeção. Quando você tira a pressão, que você diz assim, olha, só para você ter uma ideia, deixa eu somar isso aqui, olha, eu vi que você gostou dessa e dessa aqui também, você soma e divide pelo plano de mais alongado que você tem na loja e pergunta para o cliente o valor da parcela se fica legal para ele, né? Se, olha, te aperta aqui 10 de 190, né? Sabe? 190 fica muito na parcela para você? O cliente tende a falar, não, se a sua loja faz em 8, divide em 8, né? Então, você vai alavancar o seu faturamento, é impressionante e os clientes adoram, porque o cliente gosta de comprar. Cliente que sai cheio de sacola da loja, nossa, né? Sai com o nariz empinado, sai com um sorriso largo, sai agradecendo, dando beijinho no vendedor, na vendedora, muito obrigado, só vou comprar aqui e tal. Os clientes gostam de comprar coisa boa, coisa mais cara, nem sempre compra porque não pode, porque não dá conta, percebe? Então esse é o primeiro e talvez mais importante fundamento quando você trabalha plano de pagamento. Você alavanca ticket médio, você alavanca PA, a quantidade de peças que você coloca na venda, e você alavanca o valor médio do item vendido. Não é? Você vai para itens mais caros com muita tranquilidade. Então você consegue trabalhar os itens mais caros, você consegue agregar mais itens, não é? E o ticket vai lá para cima. É o que eu digo, se você faz 10 vendas de R$200 na loja, você vai vender 2.000. Se você faz 10 vendas de 500, você vende 5.000. Com as mesmas 10 vendas. É isso que impacta o seu resultado. Não é? É isso que a gente chama de ganho de produtividade. É você conseguir fazer muito mais com a mesma quantidade de cliente que entra na sua loja. Percebe o que eu estou dizendo? Então, saber trabalhar plano de pagamento. Primeiro, você precisa ter o plano de pagamento. Segundo, você precisa sinalizar a loja. Terceiro, você precisa treinar o vendedor a fazer esse tipo de conta, de cálculo, de apresentação, sem medo de apresentar os itens mais caros. Eu sempre digo o seguinte, vendedor, por onde você começa a mostrar? Pelo mais caro ou pelo mais barato? Né? A maioria começa pela promoção. Não! A gente começa pelo mais caro dentro do padrão da sondagem que você viu. Não é o mais caro da loja, é o mais caro no padrão que o cliente... Não é? Então, se você percebe que é um cliente intermediário, você não vai na promoção, porque se enganchou ali, não tem mais nada mais barato para mostrar. Isso a gente chama de ancoragem. Vou contar uma história aqui que é real. Quem não é do segmento, às vezes não conhece essa história. Restaurante de luxo, sabe o que eles fazem na carta de vinho? Eles colocam o primeiro vinho, o vinho em destaque, o mais caro, eles colocam lá R$1.000. O vinho tal, R$1.000. Né? Eles querem vender esse vinho aqui? Não, a intenção não é essa. Isso a gente chama de técnica de ancoragem, porque o que eles querem vender é o de 450, é o de 500. Só que quando que o cliente pega a carta de vinho, né, e ele olha lá, o pica, o top lá, R$1.000, 990 a garrafa. O segundo vem 750, né, 600 reais, percebe? Aí importado, tal, de altíssima qualidade. Aí o cliente, o que ele vai olhar? Quando ele olha um vinho de 600, de 500 reais, importado, de alta qualidade, de uvas selecionadas, uma marca de prestígio, né? Ele fala, caramba, ficou barato, percebe? Por quê? Porque na lata a referência que veio foi R$1.000. Entende que eu tô? E isso é que é ancoragem. Então você ancora, quando você coloca alguma coisa mais cara do lado, né? Quando eu trago para um outro aqui, fica barato.
Então, eu já formo um conceito, trabalho um conceito na cabeça desse cliente. Claro que se ele quiser o mais caro, já era, melhor, show de bola. Agora, ele vai se encantar, vai se enganchar, talvez se levante a objeção com relação ao preço, e você tem uma oportunidade, uma possibilidade de trazer para um outro produto que a hora que você mostrar, eu tenho essa outra alternativa que é fantástica aqui também, e tô com um preço super legal nele, dá uma olhada nesse aqui. A hora que você mostra, ficou barato. Eu te mostro uma calça de 400 pau, quando eu levo por uma de 290, ela fica super barata. Percebe o que eu estou dizendo? Então tem que saber trabalhar isso, né? Agora, dentro do nível da sondagem, isso não é fácil de fazer, tem que estar treinado. Então eu tenho que saber por onde, eu tenho que entender o que o cliente quer, não é? Eu tenho que fazer um processo de sondagem, não é o que ele quer, é por que ele quer. Não é? O que está na cabeça do meu cliente, o que esse cliente valoriza? Conforto? Prestígio? Praticidade? Eu não sei o que está na cabeça do cliente, eu tenho que interagir. Não é? A partir do momento que eu descubro, que eu entendo o que o cliente, o desejo, a necessidade, não é? Aquilo que o meu cliente está buscando, né? Eu tenho a possibilidade de apresentar os produtos mais adequados. E eu vou partir para aqueles produtos que têm um valor agregado mais alto. Não é? Eu começo defendendo isso, demonstrando dentro do padrão da sondagem. Uma vez eu estava em Santa Catarina e fazendo numa loja de eletro, e a supervisora me perguntou: Armelino, então quer dizer que se o cliente entrar na minha loja querendo ver uma TV de 20 polegadas, eu tenho que mostrar uma de 50? Né? Ela não entendeu. Não. O que eu disse é o seguinte: você vai mostrar a mais cara das de 20. Percebe o que eu estou dizendo? Não é a mais cara que você tem na loja. Então é importante entender essa diferença, né? A Carol está dizendo aqui, eu tenho uma dúvida, no caso seria todo o valor dividido, eu coloco acima de 200? Não, todo o valor. Essa pergunta que a Carol está fazendo, eu vou responder agora para você, vou aproveitar, muito boa, Carol. A Carol está perguntando, eu tenho que colocar valor mínimo de parcela? Não! Você tem que tirar todo lojista que eu vejo que coloca valor mínimo de parcela, tem a intenção de usar isso como um multiplicador para puxar a venda para cima, né? Mas o efeito é o contrário, você tem que tirar. Não importa o valor, se eu quiser comprar R$50 parcelar em 10, pode? Pode. Sabe o que esse cliente vai fazer? Então eu acho que eu vou levar mais esse, e leva e sobe. Se você, toda e qualquer barreira que você coloca, todo e qualquer impedimento que você coloca, não é? Isso é bloqueio na cabeça do cliente. Né? Eu já vi no caixa, cliente que chega no caixa e fala assim, parcela em 4 para mim, e a operadora de caixa fala, infelizmente eu não tenho como fazer, porque o valor mínimo da parcela é tanto, aqui o máximo que eu posso fazer é em 3. E sabe o que eu vi a cliente fazer? Adivinha o que a cliente fez? Ela tirou. Então tira esse aqui, eu vou levar só esse aqui e divide em 3 para mim. Percebe o que eu estou dizendo? Não é? Moel Baby Kids, eu ainda não entendi. O que você não entendeu? Manda aqui para mim. Manda na caixinha de perguntas aqui, ó, na interrogação, que eu respondo, tá? Manda para mim na caixinha. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Tem que saber trabalhar plano de pagamento, entender o que o cliente questionou, né? Apresentar os produtos alinhado com o interesse do cliente. Nem todo cliente compra por causa de praticidade. É como eu digo, por que uma mulher usa salto 15? Né? Certamente não é pelo conforto, é pela elegância, porque deixa a mulher muito mais elegante, muito mais bonita, muito mais charmosa, percebe? Então, nem sempre é a qualidade, nem sempre é o conforto, nem sempre, não é? Tem que ter a praticidade. Então, a gente tem que entender exatamente o que o cliente valoriza, né? Para poder destacar na técnica de venda. Depois, saber trabalhar plano de pagamento para agregar valores, não é? E a loja tem que destravar. A Emília está perguntando qual é a minha opinião sobre lojas que aumentam o valor do produto no crediário. Eu acho pouco inteligente, sabe? Evidentemente que você tem que ter, porque veja bem, eu tenho, todas essas perguntas que vocês estão me fazendo, eu tenho vídeos no meu canal do YouTube, tá? Essa live eu deixo salva também, domingo a gente republica no YouTube. Mas vocês procurem lá entender exatamente o que é redução de despesa por alavancagem de faturamento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês,
Não é? Porque tem gente que diz assim, não existe financiamento sem juros. Eu canso de ver professor universitário, economista de prestígio, comentarista de televisão, dizendo que não existe parcelamento sem juros. Isso não é verdade. Eu provo, matematicamente, eu provo que existe sim. Não é? Eu vou agora, rapidamente, eu vou explicar para vocês. Tem duas perguntas aqui, deixa eu só ver se estão alinhadas. A virtuosa mulher está perguntando, quando a cliente pede para pagar no pagamento, o que falar? Para pagar no pagamento? Como assim? Como trabalhar essa forma de pagar com o cliente? Então, veja bem, você vai propor, veja, nós queremos vender a prazo. Eu, quando estou dando consultoria, que eu estou na loja, eu ensino o vendedor a fazer, isso funciona. Sabe o que eu faço? De maneira muito agressiva, o cliente às vezes vai pagar, vou dar uma informação aqui, fazer um parêntese aqui. O ticket médio do cliente, entre o cliente que paga em dinheiro, em espécie, e o cliente que paga no meio eletrônico, por exemplo, cartão de débito ou Pix, o cliente gasta de 15% a 20% a mais, pagando à vista, se for pelo meio eletrônico. Por quê? Porque ele não vê o dinheiro sair da carteira. Percebe? Só pelo fato do cliente não ver o dinheiro sair, a nota sair da carteira, o cliente gasta de 15% a 20% a mais. Então, essa é uma informação. E conforme você vai parcelando, o ticket sobe. Chega a dar de 6 a 8 vezes a mais o ticket médio, não é? O valor médio gasto pelos clientes quando você abre um parcelamento mais alongado. Então, isso eu não acho. Isso eu tenho mais de 6 mil alunos na minha plataforma, eu tenho mais de 4 mil lojistas que utilizam o meu sistema de controle de tráfego, que eu tenho esses dados. Não é? E eu dou consultoria para redes de lojas do Brasil todo. Eu desafio qualquer um, é que aqui a gente não tem como, mas quando eu estou presencialmente, eu digo, abra teu sistema, vamos tirar um relatório e vamos olhar. É assim. Não é? Isso não é achismo. Isso é científico, isso é técnico, isso é medido. Né? Eu tenho mais de 30 anos de mercado e a gente faz isso. Então, primeiro esse é um dado. Né? Então, voltando lá, que eu vi que entrou muito mais gente que não pegou no começo, eu vou repetir os três fatores que impactam negativos quando o cliente compra à vista e eu vou explicar que existe venda sem juros, sim, vendendo a prazo. Não é? É perfeitamente possível. E eu vou explicar aqui, eu provo isso matematicamente. Primeiro, os 3 fatores negativos. Quem compra à vista compra pouco, o ticket médio é baixo. Quem compra à vista quer desconto, derruba a sua margem de lucro. Por quê? Baixa margem, quer desconto. Terceiro, cliente que compra à vista não fideliza, ele foca no preço. E se seu concorrente está mais barato, ele vai comprar lá. Então ele não é fiel a você. Então, quando você foca na venda à vista, você derruba ticket, derruba sua margem e não fideliza seu cliente. Tá? É um tiro no pé. Tá, agora vamos lá, vamos em frente. Ok, qual é a vantagem quando você leva para um parcelamento? Né? O Mamute está com uma pergunta aqui, professor, mas o parcelamento não é um tiro no pé para comprometer a renda futura dele? Não seria melhor vender à vista? Não, é o contrário. Mamute, é o seguinte, a pergunta que eu faço quando eu tô com todo mundo, eu faço agora para vocês aqui. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam, tá? Qual é a primeira coisa que você faz quando recebe o seu salário? Tá? Qual é a primeira... Escrevam para mim aqui. Qual é a primeira coisa que você faz quando recebe o seu salário? Tá? Então, respondam aqui para mim. A gente tem um delayzinho, vou tomar um gole d'água enquanto vocês respondem para mim. Qual é a primeira coisa que você faz quando recebe seu salário? Ó. Já começaram a responder. Pago conta. A Morena Cristina está perguntando se a live vai ficar salva. Sempre fica, viu? Eu deixo. Todo mundo aqui está respondendo. Pago conta, pago as contas, pago o cartão. Então, eu vou responder para você, Mamude. Então, veja bem, se todo mundo, quando recebe o salário, paga as contas, se você quer ser uma prioridade do seu cliente, você tem que ser uma conta dele. Porque quando eu pergunto para um consumidor, qual é a primeira coisa que você faz quando recebe o seu salário? A resposta é, pago as minhas contas. Aí eu pergunto, você compra à vista? A resposta é, se sobrar. Aí eu pergunto para você que é lojista, você quer comer o bolo ou você quer comer a sobra?
Se você quer comer o bolo, você tem que disputar a renda futura. Eu tenho que disputar o salário que o meu consumidor vai ganhar em setembro, em outubro. Se eu esperar chegar a setembro, outubro, para ele receber o salário, para ele vir gastar na minha loja, já pegaram. A Luiza, a Magalu pegou, a Bahia pegou, a Americana pegou, sabe? O Mercado Livre pegou, a Apple pegou. Todo mundo já pegou e você fica chupando o dedo. Você vai comer o que sobrar, brigando por cliente, você entendeu? Com ticket baixo. Então, esse por isso que tem que ser estratégico. Então, quando você vende a prazo, você alavanca ticket. Primeiro fator, cliente que compra a prazo gasta mais. Segundo, cliente que compra a prazo compra itens mais caros. Terceiro, cliente que compra a prazo compra mais itens. Você melhora ticket, melhora o PA e o valor médio do item vendido. Então, ok? Eu não estou entendendo. A Moelba by Kids está perguntando, mas como fazer? Presta atenção, fica comigo aqui que você vai entender. O Mamute entendeu. Legal, Mamute. Você está entendendo? Então, é isso. Deixa eu ver as perguntas aqui. Aí eu vou responder, vou demonstrar. Luther King Multi. Eu não vendi a prazo, hoje vendo e não tem coisa melhor. O preço dobra, o lucro dobra. Perfeito. A Natália Alves está dizendo, Hermelino, como começar do zero a treinar os vendedores sobre a apresentação de produto quando se tem itens e marcas na loja? Vou explicar agora. Como trabalhar essa forma de pagar com o cliente? Moelba, entendi. Vamos lá. Fica comigo aqui. Primeiro, vamos lá, por parte. Eu vou explicar, você tem que resolver a parte financeira. Vou dar um exemplo clássico que eu costumo dar aqui. Eu vou provar que você consegue reduzir, você não precisa cobrar juro para vender a prazo, porque você tem ganho de produtividade, ganho de escala, tá? Então, como funciona isso? Presta atenção aqui comigo, presta atenção. Vamos imaginar que você paga 10 mil de aluguel e você vende 100 mil de faturamento. Então, quanto é o seu aluguel? É 10% do seu faturamento. Se você começar, você sinaliza a sua loja, tudo, sem limite, em 10 vezes, sem juros no cartão. Treina o seu vendedor, treina a sua vendedora, adesiva a sua vitrine, bota a plaquinha, põe na etiqueta, sem juro, não importa. Se o cliente quiser comprar 50, 30 reais e parcelar em 10 vezes, pode? Pode. Você sabe o que esse cliente vai fazer? Ele vai colocar mais, então eu vou levar isso também, então eu vou levar isso aqui, e ele puxa o ticket. É assim que funciona. Ponto 1. Ponto 2. Se você fizer isso, o seu faturamento vai subir. Vamos admitir, se você estava vendendo 100, que você agora vai vender 200 mil, ok? Se o seu aluguel era 10 mil, quando você vendia 100 mil, agora você está vendendo 200 mil porque você dobrou, ficou mais agressivo, treinou seu vendedor, sinalizou a sua loja e tirou trava de plano de pagamento. O que vai acontecer? A sua venda dobra, você vai vender muito mais. Não é aumentar a quantidade de clientes, é fazer os clientes que compram na sua loja gastarem muito mais com você. Percebe? Então você vai ter ganho de produtividade. Só que o seu aluguel continua 10 mil, mas o seu faturamento agora é 200. Então, a sua despesa de aluguel caiu de 10% para 5%. Você reduz despesa fixa, alavancando o faturamento. Toda aquela despesa, o que é uma despesa fixa? É a despesa que não depende da venda. Então, o que é uma despesa? Qual é a diferença entre fixa e variável? Despesa variável é consequência da venda. Despesa fixa não depende da venda. Essa é a diferença. A conta de luz um mês vem mais caro, outro mês vem mais barato, então é variável. Não. O que caracteriza uma despesa variável é ela ser consequência da venda. Exemplo, comissão de vendedor. Você só paga comissão quando tem venda. Se não tem venda, você não tem comissão. Impostos da venda. Não, são variáveis. Por quê? Porque só tem imposto da venda quando tem venda. Se você não tem venda, você não tem imposto da venda. Não é? Consumo de embalagem, taxa de maquininha de cartão, você só tem quando você vende. Se você não vende, não tem taxa do cartão. Então, essas despesas são variáveis. O que interessa para o lojista, e as variáveis são as menores. O que mais pesa numa loja são as despesas fixas. Geralmente vai bater lá em 30%, 35% a despesa fixa. Se você dobra seu faturamento, se você alavanca seu faturamento, faz uma regrinha de 3 aí, a sua despesa fixa, ela é fixa, ela não muda conforme você vende mais.
Percebe o que eu estou dizendo? Ela cai percentualmente. Então, se você está gastando 30 mil de fixa, aluguel, luz, mensalidade do contador, mensalidade do sistema, salário fixo e mais uma cacetada de despesa que você tem aqui, que não depende da venda. Percebe? Se você está gastando 30 mil e vendendo 100, é 30%. Se você vende 200, continua 30 mil. O aluguel não sobe. Percebe? A mensalidade do sistema não aumenta. O contador não ficou mais caro porque você dobrou a sua venda. Você ganha em escala. Quando você ganha produtividade, você reduz despesa fixa. Então, se você estava gastando 30 mil e faturando 100, agora com 200 mil de faturamento, esses mesmos 30 mil agora representam 15%. Você abre uma economia de 15 pontos percentuais em cima do seu faturamento. Percebe? E aí, se você vai cobrar juro, você vai limitar o seu cliente. Você vai dizer para o seu cliente assim, se você parcelar, eu vou te cobrar juro, hein? Você quer? Vai querer assim mesmo? Percebe o que eu estou dizendo? E você perde a produtividade, você perde o ganho de escala. Então, tem que saber fazer essas contas. Hermelino, eu não sei fazer. Sabe o que você tem que fazer? Eu vou anotar aqui, falando de loja, falandodeloja.com.br e assinar o meu exclusive. É isso, vou fixar aqui, falandodeloja.com.br. Eu tenho todos os cursos que você precisa. Como capacitar gerente de loja, como capacitar vendedor, como fazer marcação de preço, como definir amplitude e profundidade para você ter o mix ideal na sua loja, não é? Como precificar corretamente, como montar um DRE para você saber o resultado da sua loja. Tem que saber. Eu pergunto para a lojista qual é o seu ponto de equilíbrio. Ninguém sabe, não sabe fazer essa conta. Qual é a sua margem de contribuição? Margem de contribuição não é margem de lucro. Muita gente confunde, não sabe o que é margem de contribuição. Margem de contribuição é faturamento menos o custo da mercadoria, menos variáveis, impostos e despesas variáveis. O que sobra é o que a gente chama de margem de contribuição. Por que chama contribuição? Porque é o que contribui para pagar as despesas fixas. Então, se você souber por que é diferente, porque a margem de contribuição, ela acompanha o faturamento. Percebe? Exemplo, eu pago 5% de comissão para o meu vendedor. Então, se ele vende 100, ganha 5%. Se ele vende 200, ganha 5%. Percebe? A comissão vai acompanhar, as despesas variáveis acompanham, o imposto acompanha. Eu vendo mais, o imposto vem junto, eu vendo mais. Percebe? A despesa fixa não, eu vou vendendo mais, ela fica aqui. O aluguel não subiu porque eu estou vendendo mais. A conta de energia não subiu porque eu estou faturando mais. Porque o meu vendedor melhorou o ticket médio. Percebe o que eu estou dizendo? Então você ganha escalabilidade, você reduz despesa fixa alavancando o faturamento. Então tem que saber fazer essa conta. E aí a margem de contribuição é quanto cada real que você vende contribui para pagar a despesa fixa. Depois que você pagar a despesa fixa, tudo que você passar dali, exemplo, minha margem de contribuição é 40%, um exemplo, tá? 40%. Significa o quê? Que cada real que eu vendo, eu ganho 40 centavos, tá? Então, eu tiro o custo da mercadoria, tiro os impostos e tiro as variáveis. Consumo de sacola, taxa de cartão, comissão de vendedor, me sobra 40 centavos. Beleza, beleza. Então, quanto é a minha despesa da loja? É 40 mil. Então, eu tenho... Percebe? Olha, eu vou dividir 40 mil por 40 centavos e vou descobrir quantas vendas eu tenho que fazer para poder eu pagar minha despesa. Eu tenho que fazer 1000 vendas. Percebe? A partir da milésima primeira, não é? Tudo que eu vender, eu ganho 40 centavos de lucro líquido, limpinho, porque é a minha margem de contribuição. A partir do ponto de equilíbrio, que é quanto que eu paguei a minha despesa, percebe? É entender isso. Isso é que o lojista que não entende hoje, então tão importante quanto você escolher boa mercadoria, quanto você escolher um bom ponto, uma loja bacana, um vendedor treinado que sabe abordar um cliente, abrir a venda, fazer uma sondagem de qualidade, fazer uma demonstração encantadora, despertar o interesse do cliente, o desejo do cliente. Sabe? Isso é a experiência do cliente, o cliente ficar entesado, sabe? Você mostrar os produtos adequados, saber levar para um provador, apresentar planos de pagamento. Olha, só para você saber, você gostou disso aqui, tira a pressão, pergunta para o cliente, olha, 10 de 25 fica legal para você? Cara, não é 250, é 10 de 25.
Percebe o que eu estou dizendo? Então fica palatável, saber trabalhar plano de pagamento e você ganha na escalabilidade. É assim que funciona. Então você quer alavancar faturamento? Precisa trabalhar isso, ok? Então eu acho que isso está bastante claro, né? Deixa eu ver aqui, tem perguntas aqui. A Morena Cristina está me pedindo, dá uma dica para atrair cliente quando o movimento está fraco. Eu vou falar um pouco disso também. O Rodrigues, a Nath está dizendo aqui. Então, um exemplo, um cliente entra e compra R$300. Eu finalizo dizendo que ele pode ser parcelado em 10 vezes sem juros. Estou ganhando ou perdendo por conta do parcelamento? Nath, você está ganhando. Porque veja bem, vamos lá, vamos admitir que você precisa fazer antecipação de recebível para fazer caixa. Você tem que fazer a seguinte, duas contas que você tem que fazer, tá? Duas contas. Quem quiser se aprofundar nisso, tá aqui o fixado. Assina, é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, não é porque é meu não, mas você vai aprender tudo isso que eu estou dizendo aqui, com planilha, com curso, com aula, tá? Entenda o seguinte, quando você escala, então vamos lá, eu vou responder aqui a pergunta da Nath. Eu fiz uma venda de R$300, o cliente quer parcelar, eu ofereço para ele quer pagar à vista, eu digo, não, me dá seu cartão, eu vou dividir em 10 vezes para você, 10 de 30. Né? A tendência do cliente é falar, então eu vou levar mais isso e mais aquilo. Quando você falar, não é R$300 que você fala, R$30, entra aqui um númerozinho desse tamanho, fica ridículo. O cliente tende a comprar mais, a gastar mais, ok? Mas vamos lá. Beleza, aí o cliente você precisa de dinheiro, né? Você precisa de dinheiro para pagar as contas, para pagar a folha, pagar o aluguel, repor a mercadoria que você precisa comprar, que você vendeu, ok. Quando você vende à vista, o cliente pede desconto, né? O cliente que compra à vista quer desconto. E eu sempre pergunto aqui, eu não vou nem perguntar, mas se você quiser botar aqui, vocês quiserem colocar, qual é o desconto que vocês dão para vender à vista? Qual é o desconto para vender à vista? Que você, quero pagar à vista em dinheiro, quanto é que você vai me dar de desconto? Quero fazer uma compra boa aqui com você, quanto é que você vai me dar de desconto? Eu vou pagar aqui, à vistinha. Quanto é que você me dá de desconto? Eu sempre faço essa pergunta, né? Eu vou ver aqui 5, 10, 7, aqui, Multimarcas já colocou 5%, né? Então veja bem, a Débora colocou 5%, a Barroso Main Store colocou 7%, a Eudenberg colocou 3%, e assim por diante. Então, a loja Boss Couros colocou 10%, Kelvins 10%. Veja bem, aprenda essa conta aqui, aprenda essa conta aqui. A Emília, então, vai até 20%. Veja bem, aprenda essa conta aqui. Eu vendi em 5 vezes, tá? Eu tô vendo, vocês estão colocando aqui, 5, 8, 10. Olha, presta atenção aqui. Você vendeu em 5 vezes, tá? A taxa de antecipação que a sua administradora cobra, vamos admitir que seja 1,5%. Tá mais barato que isso, mas vamos admitir que seja 1,5% ao mês. Tá? Então é assim que funciona. Você tem que entrar em contato com a sua administradora de cartão de crédito e perguntar para ela assim, qual é a taxa de antecipação ao mês? Tá? Qual é a taxa de antecipação ao mês? Ela vai te falar, é 1, é 1,2, é 1,5. Vamos admitir, vou chutar o balde, 2%. Preço de agiota, 2% ao mês. Beleza, eu vendi em 5 vezes. Quanto custa para eu antecipar? Todo mundo fala, se você vendeu em 5 vezes, para antecipar é 10%. Não, é sobre o prazo médio, porque entenda aqui o seguinte, essa primeira eu vou receber, quando eu vendo em 5 vezes no cartão, a primeira eu recebo com 30 dias, a segunda eu recebo, se eu não antecipar, tá? A primeira eu recebo com 30 dias, a segunda eu recebo com 60, a terceira com 90, a quarta com 120 e a quinta com 150, ok? Ou seja, 1 mês, 2 meses, 3, 4 e 5. Então, quanto que eu vou pagar de juro para antecipar a primeira? Só 2%. Se ela me cobra 2 ao mês, a primeira parcela eu vou pagar só 2.
A segunda, eu vou pagar 4. Percebe? Como é que eu faço essa conta? Calcula a taxa no prazo médio. Como que eu calculo o prazo médio? A primeira mais a última e divido por 2. Se você vai vender em 5 vezes, então você soma 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Quanto é a taxa ao mês? É 2%. Então você vai multiplicar 2 vezes o prazo médio. 2 vezes o prazo médio, que é 3, vai dar 6%. Então você vender em 5 vezes e receber à vista da sua administradora de cartão de crédito, significa que você está dando um desconto de 6%. Se a taxa for 2, 2 é roubo. Qualquer administradora hoje que você pesquisar no mercado, você consegue 1,2, 1,3. Entende o que eu estou dizendo? Você vai pagar 4,5% de taxa de antecipação num plano de 5 vezes. Irmelino, e se for um plano de 9? Vendi em 9 vezes. Como é que você faz? 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Né? Em 10 vezes, 10 mais 1, 11, dividido por 2, 5,5. Aplica a taxa vezes 5,5. É assim que funciona. Fica mais barato do que você dar 10% de desconto para o cliente. Então, ao invés de você dar desconto para o cliente, você dá desconto para a administradora. Percebe o que eu estou dizendo? E alavanca faturamento. O ticket multiplica. É dessa maneira que você alavanca. Agora, tem que treinar, tem que entender fazer a conta, tem que ensinar o vendedor, a vendedora, tem que sinalizar a loja, tem que separar a mercadoria. O que é sem giro? O que você tem na loja que faz mais de 6 meses que está dentro da loja? Qual é o seu sem giro? Tem que tirar relatório, tem que controlar isso. Mercadoria que está paga, está envelhecendo. Mercadoria é igual iogurte, dá dor de barriga quando vence, se passar a data de validade. Então você tem que ter uma ação, destaque dentro da loja, destaque na vitrine, coloca próximo ao caixa, orienta. Não precisa sair dando desconto maluco, percebe? Queimando o produto. Não, classifica em 4 níveis. Qual é seu estoque filé, aquilo que é novo, coleção nova, acabou de chegar, que você não precisa dar desconto. Margem cheia, coloca ali. Esse é o produto, todo mundo gosta, é novidade. O vendedor gosta de vender, cliente gosta de comprar, novidade. Aí você tem um produto normal, produto padrão, né? Produto do dia a dia, você coloca ali. Aí você tem o produto promocional, aquele produto que já tem um tempo na loja, você precisa destacar ele, dar algum incentivo. Ao invés, às vezes, até de fazer as coisas malucas, coloca próximo ao caixa, incentiva a equipe, cria alguma bonificação, alguma motivação. Gente, não importa o que o cliente vem buscar na loja, você vende aquilo que o cliente veio buscar, terminou a venda, você traz e oferece isso aqui. Entendeu? O cliente veio comprar boné, mostra o boné. Terminou de mostrar, mostra isso aqui. Entendeu o que eu estou dizendo? Para 10 que você mostra, um compra e assim você vai desovar essa mercadoria, entende? Sem precisar fazer maluquice. E tem o produto promocional mesmo, que você errou, não vendeu, você apostou e não deu certo, não girou, toca o fogo, puxa o dinheiro de volta, troca por uma mercadoria que vai girar. Né? Deixa eu ler aqui os comentários, a DMK aqui mandou aqui. Não praticamos desconto à vista, trabalhamos com o valor dos sites das marcas parceiras e usamos esses argumentos nas negociações. Perfeito, DMK. Então, você trabalhando assim, você incentiva o cliente a parcelar. Se o cliente parcela, o cliente gasta muito mais, o cliente fideliza com você. É como eu estava dizendo, se você quer ser uma prioridade do seu cliente, seja uma conta dele. Não é? Porque a primeira coisa que um cliente faz quando recebe o salário é pagar as contas. Se sobrar, compra à vista. Se você quer ser uma prioridade do seu cliente, venda a prazo. Saiba trabalhar plano de pagamento, saiba fazer ganho de escala para não ficar fazendo maluquice, dando desconto maior, né? Para vender à vista, que vai derrubar o ticket, derrubar a sua margem e vai mal acostumar esse cliente, porque o cliente que foca em preço, o dia que seu concorrente está mais barato, ele compra lá, porque, percebe, você está incentivando. Né? Deixa eu ver outras perguntas aqui, para a gente concluir. Esse negócio de fazer promoção não dá ideia de que a loja não está vendendo? Não. Você tem que ter atração de porta de loja. Veja bem, um supermercado, o que o supermercado faz? Vamos pegar um supermercado aqui de exemplo para a gente entender a estrutura. Bota o açougue e a padaria lá no fundo. Para quê? Porque são produtos essenciais para você ir até o fundo da loja. Se você vai até o fundo da loja, você vai passar por um monte de tentações. Existe a possibilidade de você enxergar alguma coisa interessante e pegar. Produtos que estão na linha de visão, a gente chama de ponto nobre, né? Que está aqui, ó, a altura dos olhos. Ali está os produtos que você quer destacar.
Percebe o que eu estou dizendo? Alguma promoção interessante, um boi de piranha, como a gente chama, né? Produto promocional para atrair o cliente. Todo supermercado tem lá uma listinha de 10 itens em promoção. O resto está com preço chumbado, mas você tem algumas iscas para atrair o cliente. É assim que funciona. Então você coloca alguns produtos interessantes, estratégicos. Tem loja que compra produto promoção, compra produto para botar na porta da loja, para botar na vitrine, para queimar. Esse produto, ele é meu marketing, é um investimento que você faz. Você não paga luz, você não paga aluguel, você não compra manequim. Você percebe o que eu estou dizendo? É a mesma coisa, é um investimento em marketing que você faz para gerar tráfego. Você tem que botar cliente dentro da loja. Alguém me perguntou aqui, você tem que ver o tráfego físico e o digital, que a gente também tem que saber trabalhar redes sociais, não é? Eu chego numa loja e pergunto quantos clientes com todas as parcelas pagas e sem recompra você tem? E ninguém olha para isso. Manda um WhatsApp, manda uma oferta. Bota promoção, bota produto no Instagram e ninguém responde. Ou então fica lá 2 dias depois para responder. Então tem que se organizar para isso. Percebe o que eu estou dizendo? O Rodrigo está dizendo aqui, ó, tudo é condicionamento e adaptação. Antes fazia em 10 vezes no cartão no preço à vista, mudamos para 6, houve reclamações, mas com o tempo se adaptaram e 10 vezes fica como exceção. Ou até com 18. Então, Rodrigo, é a conta que tem que fazer. Porque às vezes tem que ver o que você ganha mais. Se você alavanca muito mais, percebe? Quando você põe uma barreira, quando você põe juro, não estou dizendo que eu sou contra, eu estou dizendo que tem que fazer a conta, ok? Para saber o que é mais rentável para a sua loja. Tem muita loja que é melhor tirar o juro, que aparentemente vai ter um custo financeiro maior, mas como você ganha na escala, a redução de despesa fixa na loja compensa muito mais pela alavancagem do ticket, percebe? E é mais fácil é mais barato você buscar esse dinheiro na antecipação ou no hot money, um caixa que você faz, entendeu? Para financiar seu capital de giro, né? Os juros da minha máquina está um roubo, é uma SAMAP e tal. Tem que pesquisar, pesquisa, né? Deixa eu ver aqui. Éden Timóteo, o senhor tem propriedade do que fala. Ah, muito obrigado. A gente tem experiência, assim. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, a gente faz conta, tá? Quem quiser se especializar realmente, assina a minha plataforma. É um pequeno investimento que você faz, é menos de meio salário mínimo, uma plataforma que tem tudo o que você precisa. Precificação em ponto de equilíbrio, DRE, fluxo de caixa projetado, como treinar vendedores, 2 cursos, como treinar gerente de loja, planejamento de verbas de compra, gestão de categorias para definir amplitude, profundidade. O que é amplitude? É a quantidade de categorias que você deve ter na sua loja. O que é profundidade? É a quantidade de variedades que você tem em cada categoria. Tem que saber dimensionar. Então tem uma planilha, a gente faz conta. Veja bem, alguém perguntou aqui como que eu treino o vendedor em cima de produto. Gente, curva ABC. O que é curva ABC? Se você tirar um relatório, toda loja é assim. Toda loja é assim. Você tira um relatório, 4, 5 categorias de produtos representam mais de 50% do seu faturamento. Então você pega lá uma loja de surfwear. Ah, eu tenho aqui board short, camiseta, tênis, boné, meia, parará, tem 30 categorias de produtos, óculos de sol, não é? Aí você tem lá uma cacetada de categorias de produto. Aí você tira um relatório, 4 categorias. Né? Você tem lá camiseta, calça jeans, short, pum, 40% da venda. Né? É assim que funciona. Aí tem 30 categorias. Então, como é que você treina? Tira um relatório, escolhe as 5 categorias principais e treina essas. Não dá para saber tudo que tem na loja, mas isso a gente chama de grupo A. Quais são os 20%? Vamos admitir que a sua loja tenha 30 categorias. Eu tiro um relatório aqui, tem 30 categorias. O que é categoria? É aquilo que define o produto. Calça, bermuda, short, camiseta, vestido, isso é uma categoria. Não é? Aí eu tenho marcas, modelos, cores, grades de tamanho, faixas de preço. Não é? Então eu vou tirar um relatório e vou ver quais são as principais categorias que eu tenho na minha loja que são mais representativas. E vamos treinar quais são as marcas, a modelagem, o tecido, os diferenciais, as coleções. Percebe o que eu estou dizendo? Não é? Treina isso aqui, pelo menos esse grupo de produto tem que estar afiado. Não é? Tem que estar na ponta da língua. Não é mostrar, é demonstrar. Pegar uma característica e explodir um benefício. É dessa maneira que a gente consegue
O que fazer quando não vende, não sei, dia todo? Tem que descobrir por que você está perdendo venda, né? Promoção, se bem feita, é promover, exatamente. Além das taxas administrativas, tem o imposto em cima da mercadoria, acho que desconto é mais viável. Vivana Modas, você tem que saber fazer as contas, tá? Eu não acho, não. A gente não acha nada, a gente faz as contas, tá? E aí o resultado que você chega é que vai definir, né? Então, você tem que fazer qual é a sua despesa fixa, qual é a sua despesa variável, qual é o seu faturamento de imposto, você entendeu? O seu markup. Aí você joga no DRE e vai mostrar o resultado para você. É assim que a gente faz a conta. Entendeu? Eu administro grandes redes que a gente dá consultoria, pequenas lojas e grandes redes, e é dessa maneira. A gente estrutura e é a partir daí que você toma uma decisão. É a partir de dados objetivos, sem achismo, tá? Não acho nada. Quando me perguntam, Mariano, o que você acha? Não acho nada, vamos fazer conta. Qual é o seu custo, quanto é que você coloca de markup, qual é a sua cobertura, qual é o seu giro, entendeu? A gente faz as contas e a partir daí você toma a decisão. Beleza? Siga meu conselho. O senhor deve lembrar nos anos 90 que os vendedores atendiam 5 pessoas ao mesmo tempo. Hoje o fluxo sumiu. Mas é o que eu comecei. Eu comecei a minha live hoje dizendo o seguinte: o conceito de concorrência mudou. Não é mais a outra loja que vende a mesma coisa que você. Concorrente é aquele que disputa a renda do seu cliente. Então, eu vendo tênis, pois é, a Apple é seu concorrente, a Honda é seu concorrente, a agência de turismo é seu concorrente. Percebe o que eu estou dizendo? A joalheria é seu concorrente. Então, porque se o cliente gastar lá, ele fica sem dinheiro, ele não dá conta de consumir tudo. Os streams, né, você entendeu? A Disney, né? Percebe? A HBO, as companhias de streaming, então você vai gastar a Amazon e você vai gastando dinheiro aqui e ali, não dá conta, eu não dou conta de gastar com tudo. Percebe o que eu estou dizendo? Né? Então, por isso que você tem que ter uma estratégia de ganhar, de comprometer o ganho futuro que esse cliente tem. Porque se você for esperar ele receber para vir na sua loja gastar, como a Vivana, como que é? A Vivana Modas aqui disse, se ela for esperar o cliente receber, pagar as contas para ir na loja dela gastar, já perdeu. Você entendeu? O concorrente já levou. Você chega ali na Casas Bahia, tem uma faixa na frente ali, parcela tudo em 30 vezes. Porque ele quer pegar seu dinheiro que você vai ganhar o 13º do ano que vem. Ele quer que você já comprometa com ele. Percebe o que eu estou dizendo? Esse é o jogo. Se você não souber jogar esse jogo, você entendeu? Você vai sempre comer a sobra. Né? Não vai conseguir comer o filé. Né? Quando que você vem para Minas? Eu não tenho agenda ainda definida. Eu tive aí em Uberlândia semana passada. Mas foi assim, jogo rápido, né? Só passando por aí. Marketplace também tem me ajudado. Pois é, o Marketplace a gente tem, né, tem um lado bom e tem... Marketplace é preço, né? Você vai competir por preço ali. Gente, passou de 1 hora aqui, a gente precisa encerrar. Tem muita coisa interessante, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Natália Alves, Hermelino, precisamos incluir o ICMS no preço do custo do produto? Com absoluta certeza, né? Olha... Eu tenho live salva no meu canal do YouTube. Gente, olha, tem muita gente que me segue por aqui e não me acompanha pelo YouTube, tá? Ó. O meu canal do YouTube tem mais de 9 milhões de visualizações, tá? De visualizações. Então, o que que você... Eu vou estar em Vitória da Conquista aí, tá? Eu já falei pra vocês, né, da DMK. Em agosto. Final de agosto, tá? Na última semana de agosto eu vou estar em Vitória. No meu canal do YouTube eu tenho Papo com Lojista, entra lá, Papo com Lojista, a playlist, tem 150 vídeos de 40 minutos, 1 hora, 50 minutos, 1 hora e pouco, tá? Entra ali, tem muito como precificar, tem live lá, que eu faço as contas, eu mostro, né, o que é despesa fixa, variável, como calcular imposto, como colocar o markup, o que é margem bruta, margem de contribuição, margem líquida, tá? Então, você colocando aqui, amanhã eu tô passando por Campinas, viu, Multimarcas? Eu tô indo para Salvador amanhã, eu vou só fazer a conexão em Viracopos. Então eu vou estar em Campinas amanhã tomando um cafezinho, meio-dia, mas é só para fazer minha conexão. E aí, sábado agora eu vou dar palestra em Salvador. Pessoal de Salvador, Centro de Convenções em Salvador, na Bahia Cal. Eu vou estar aí sábado agora, dia 22, 17 horas, tá? Chega cedo que tem que fazer o credenciamento, tem lá a abertura, tem coquetel, né? Beleza? Então é isso. Gente, ó, entre então
Me sigam, tem muita gente que entra na live e esquece de me seguir. Compartilha, eu vou deixar salva aqui a live. Compartilha, ajuda, compartilha, porque você ajudando, mandando isso para outras pessoas que vão se interessar, vão se beneficiar pelo conteúdo, sabe? A gente consegue, né, multiplicar a informação, isso ajuda, tá? Entre no meu canal do YouTube, @falando de loja, entra lá e você vai no Papo com Lojista, eu tenho mais de 700 vídeos publicados no meu canal, tá? E no Papo com Lojista tem lá como precificar corretamente, como entender a venda a prazo para poder fazer redução de custos, tá? Às vezes é melhor não cobrar juro e alavancar o faturamento pela redução de custo é mais rentável, né? Enfim, tem o Papo com Lojista #60, entra lá e dá uma olhada. Um beijo no coração. Tchau para vocês, muito obrigado. Muito obrigado, eu estou vendo os elogios aqui, tá? Muito obrigado, um beijo no coração. Tchau, tchau. Até quinta-feira que vem.